Eu gostei da regressiva. Aberta mais... Eu gostei também da regressiva. Eu gostei da regressiva. Recebemos uma regressiva aqui pelo nosso estúdio. Bom, O nosso Rogério Micheletti, que é o meirinho aqui do nosso tribunal. Como vai, doutor Pipo? Tudo bem? tudo bem, como é que vai? Tudo bem. Como vai, doutor? Como vai, excelente? Sempre elegante. O nosso meirinho, Ele tá suado. ele... Não, doutor Armani... Doutor Armani, o escritório dele tem ar-condicionado. O seu, ele tem, está suado. o seu tem um ventilador Ventibras. Sim. Aqueles ventiladores que ficam rangendo. Aquele que vai virando assim. ó, Isso. entendeu? Ele dá um tranco assim. Aí depois ele começa a voltar. Aqui temos, É horrível o seu escritório. O nosso meirinho fez uma contagem regressiva terrível. Ele fez 5, 4, 3, 2. Quando foi 1, ele fez assim pra mim. Poxa, Achei terrível. Poderia mandá-lo prender, doutor Micheletti. Como vai, doutor Armani? Ah, lá. Doutor Armani. Olha, o escritório do doutor olha, Pipo. eu queria dizer Com o seu que... Chevette hatch. Esses dados estão desatualizados. Então depois o senhor prepare os novos, porque o senhor comprou um outro automóvel, é isso? É um Del Rey. Um Del Rey, Sim, mas que um Del Rey, beleza. um Del Rey 84. Com ar-condicionado? Não, né? Não. Você deve estar sofrendo. Falando nisso, doutor Armani, calor do Brasil. Muito, né? Calor. Impressionante, né? Eu sei que nós não abrimos ainda a Mudança sessão. climática, Vou né? até desligar o microfone. Bip. Mas em casa, a minha esposa com esse calor, ela anda nua o tempo inteiro. Ah, mas tudo bem, em Anda casa nua não tem pra lá, problema. anda nua pra cá, anda nua pra lá, anda nua pra cá. Eu Mas achei dentro meio de perigoso. casa não tem problema. Mas tem as janelas, as varandas. Eu pedi pra um conhecido para que ele pudesse ficar lá em casa, para evitar que ela saia na varanda, né? Nua. O meu que tem... Eu pedi, Conhecido ou conhecida? é o conhecido, é o personal trainer dela, é muito próximo a ela, então ele fica em casa agora, porque quando ela vai nua para a varanda, ele impede. Ah, mas eu acho isso, excelência, eu acho um pouco esquisito. Não, Eu só achou um pouquinho, meu senhor, mas por que ela precisa de um personal pra ficar andando pela casa? Pra segurança? não é apenas porque ela não porque Mas não é mais fácil fechar a Os janela vizinhos, e trancar a chave, levar a chave pois, embora? aí que está, doutor, E muito ela fica no calor. ar-condicionado. Muito calor. O senhor não tem ar-condicionado em casa? Ar-condicionado, pifou. Não, mas isso não é problema. Ah, Eu Aí, tá vendo? Não precisa levar mais O senhor conhece alguém que tem uma assistência técnica? conheço. Não, eu livrei a cara aí de uma grande loja, um magazine aí Sei. e tal, que vem. Eles tiveram problemas judiciais, aí eu consegui resolver o problema para eles. Eles me devem favores. Pode instalar no meu apartamento? Muito obrigado. Quantos ares condicionados? Pode instalar apenas no nosso quarto, né? No nosso ninho do amor. Ai, como pândego que eu sou. Mas se o senhor puder instalar em outros, Tá, em outros O senhor tá com aposentos. quantos dormitórios de casa? São 3 dormitórios, o senhor sabe, né? Então, 3 Nós- dormitórios, vou até colocar provavelmente um na cozinha. Na cozinha, É pode importante, ser, na sim. sala. É porque lá em casa, se eu lavo, ela cozinha. É sempre assim. Ou eu lavo. Isso entendeu? Vamos começar o nosso tribunal. Tô entendendo. Eu tô só Temos achando as tanto três quanto causas. escreve o senhor, porque... Temos Mas as três causas. Foi só uma brincadeira ou a sua esposa, ela anda Nua, nua? pra lá e pra cá. Nua, porque tá muito quente, né, Por isso doutor? que tem um amigo meu que parece que mora próximo à região do senhor, que ele comprou uma luneta. E ele fica na varanda, toda hora com a luneta, e toda vez mirado pra uma casa, acho que tem O árvores. senhor sabe que eu posso processá-lo. É a casa do senhor, não, uma casa de portão amarelo. Não, senhor, eu não moro por casa de Eu portão, moro eu em moro num apartamento. apartamento em Higienópolis. Então, porque Que é não? onde mas moram é os porque- desembargadores porque tem como eu. Porque tem uma luneta que o amigo meu fica vendo. O senhor lá. gosta de uma luneta, né? Bem naquela, bem. Muito bem, vamos à primeira causa de hoje desse Tribunal Placar. Qual foi o maior pipoqueiro, ou qual foi a maior pipocada, melhor dizendo? A do Palmeiras em 2009, que tinha quantos pontos de vantagem sobre o segundo Chegou a abrir colocado? 13 pontos. E acabou perdendo o título Sim, não pro foi nem Flamengo. pra Libertadores. Ou o Botafogo de 2023, que tinha 14 pontos e já perdeu a liderança. O senhor pode começar a defender o Palmeiras? Não, na verdade é muito simples, né? Porque o campeonato ainda não acabou. Não temos uma pipocada ainda? Ah, não. Não, O senhor acha que não? não. Essa é a sua Já defesa. acabou Essa é o a sua campeonato? linha de defesa. Já acabou o campeonato? Não, senhor. Então por que já estamos determinando que um time pipocou se ainda pera um não pouquinho, acabou ele o tá campeonato? defendendo o Botafogo ou sou eu? Ele tem de dizer que o Palmeiras não pipocou. O senhor É vai ter muito que- simples. É claro que isso é fácil de se explicar. 2 dos principais jogadores do Palmeiras, naquele título, se machucaram. 2, Um momento. O senhor viu que ele já deu a defesa pro senhor, né? Não queria dizer nada. né?
Ou Pois não. seja, Sim, ou quais seja, eram o os time dois ficou jogadores? sem o Quais volante eram? Pierre Volante e o Pierre. meia Cleiton Xavier, que eram diferenciais na equipe. Nossa, Nossa, Pierre, inclusive, Cleiton Xavier. foi cotado para jogar no Manchester City Sim. com o Guardiola. a época sim. E o A época, Cleiton sim. Xavier, A titular época, do sim. Bayern de Munique. Sim, e era. São jogadores comuns. Comuns. Tanto é que o Cleiton Xavier voltou anos depois e o Palmeiras foi campeão brasileiro com ele no comando do meio campo. Um jogador que fez diferença, né? Então o senhor acha que isso... Quando ele esteve em campo, portanto, perdeu. não Quando ele houve esteve em uma campo, pipocada. ganhou. Ponto. Outro fator importante. Aquele time teve 3 técnicos numa temporada. Ou seja, houve um erro estratégico e não uma pipocada. Uma diretoria que trabalhou mal nos Quem era bastidores. presidente era Leila Pereira? Parecia, mas era... Ele Quem só era o critica. o Beluso. O senhor Luiz Gonzaga Beluso. Meu colega de faculdade. Sim. Estudamos juntos. Um crânio. Crânio, um gênio. Fizemos economia juntos. Pois não, pode prosseguir. Crânio é Um moço. presidente que trouxe 3 técnicos numa temporada, mandou embora o Vanderlei Luxemburgo, e aí vendeu o principal atacante, o Keirson. Portanto, o senhor acha que não foi uma Não pipocada? foi uma pipocada, foram vários erros sucessivos ao longo do campeonato que aquele time acabou padecendo. O senhor padecendo. O senhor padecendo é uma bela palavra. Doutor Armani, o senhor tem o Botafogo Não para é muito defender? difícil, excelência, de defender o Botafogo deste momento difícil que ele se encontra e que muitas pessoas, de maneira maldosa, ficam dizendo que o Botafogo está pipocando. Na verdade, quem pipocou foi o Luiz Castro, que era o técnico do Botafogo, que abandonou um projeto que estava sendo muito bem sucedido naquele momento para ganhar dinheiro lá no mundo árabe. E, de maneira, me permita dizer, covarde, ele deixou o Botafogo e o Botafogo perdeu o seu grande comandante. Porque a gente sabe muito bem hoje que o técnico de futebol é o grande comandante de uma equipe, embora não entre em campo. Não à toa é chamado de professor. Professor. Mister. Mister, né? E em inglês, coach. Né? E ele abandona esse projeto e depois chega um outro português, o Bruno Lage, que era muito bem cotado na Europa, um técnico com um bom passado, de bons serviços, chega aqui no Brasil. Perdedor. Não consegue realizar, porque o time ainda estava comovido com a saída do Luiz Castro. Aí o Botafogo manda embora o treinador e coloca um estagiário no lugar. Tudo isso reflexo da saída do Luiz Castro. Esse é o grande culpado. Então, eu diria que se não fosse exatamente pela saída do Luiz Castro, o Botafogo hoje já estaria dando volta E depois, olímpica. mais uma. Farei uma pergunta. Esse senhor trabalha sempre com si. Eu farei uma pergunta simples a ambos. Se não joga, meu senhor. O senhor Doutor. tem que trabalhar com fatos. Acabou O de Botafogo dizer que se perdeu o Pierre alguém. e se o Cleiton Xavier tivesse saído... Não, era um Foi o fato. que o senhor Eles disse. se machucaram. Sim, mas Se o Botafogo não tivesse- Perdeu alguém. Sim, perdeu. O técnico, o Perdeu comandante. o técnico. E jogador, que é o que resolve. Perdeu Um amigo meu, inclusive, farei apenas uma jornalista. pergunta, doutor. Eu gosto muito de um amigo meu, jornalista. Você sabe que eu tenho alguns amigos, então me dou muito bem com eles. Aí a gente sai pra... Isso é bem provável que tenha pra amigos comer jornaleiros, amendoins, não tal, tal, jornalistas. tal, tal. Chama-se Fábio Sormani. É um pensador nato. Uma figura que cunha frases que, olha, me emocionam. Toda vez que fala uma E o frase... que ele disse? Ele disse: treinador não tem nenhum tipo de influência em resultado dentro de campo. Quer dizer, o senhor vem a Quem esse manda, tribunal quem citar resolve são um os jogadores. obscuro jornalista Claro que do eu qual sei. nunca ouvi Não, falar. Um jornalista renomado, ele falou: quem resolve é jogador, quem faz gol é jogador. E vamos parar com Onde essa coisa de trabalhou falar que esse treinador- jornalista? Bateu a máquina com quem? Escreveu bastante. Vamos Até hoje seguir, escreve muito. o doutor. Vou fazer uma Blog. pergunta simples para ambos Não, ele que tá determinarão ao esse invés de juízo. defender a causa dele, ele Ataca fica atacando outro. a minha. Não, eu estou Eu vou dizendo. defender É a única apenas- coisa, Estou dizendo. ele não tem argumentos para defender a causa Farei dele. uma pergunta a ambos que vai determinar o resultado Não, desse julgamento. Tá bom. Palmeiras 2009, o Palmeiras ganhou ou perdeu o campeonato? Perdeu. Portanto, houve uma pipocada. Não, houve uma Uma série pipocada. de erros que Muito levou obrigado o time a uma a pipocada. não, vem, não. O Palmeiras ganhou, vou repetir a pergunta. Pipocada é um Ganhou time que não ou tem perdeu problemas o e perdeu. campeonato? Não, perdeu. Ótimo. Porém, Muito obrigado, houve, doutor. houve, Muito obrigado, doutor. houve. Doutor Armani,
O Botafogo 2023 já perdeu o campeonato? Ainda não, faltam 5 rodadas para terminar o campeonato. 5 rodadas ainda? Então, 5 rodadas. O que estamos discutindo indiscutível? Então- a gente não pode dizer exatamente que o Botafogo pipocou. Não. Pipocou. Então, isso é um A fato vitória concreto. nesse juízo é do Dr. Armani por uma questão não, muito não, óbvia. pera um pouquinho. Não Perdeu houve. o Estou te Sauer. dando. Botafogo perdeu o Sauer. Eles não tiveram Sauer. nenhum tipo de... Que Sauer. sal? Sauer. Sauer. Você não O sabe quem? Sal, Ele sei, vem Sal. preparado. Sei, Ele Sal, não calma, sabe. mas o que aconteceu? O time agora Como virou é que chama o vegano? jogador? Sal, o time Que virou Sal? vegano? Não, Sauer. Sauer. O senhor é um Sal ignorante. inglês, eu estudei Parabéns, isso. doutor. Sauer é Sauer inglês. Claro, eu estudei isso. Parabéns, doutor Armani. O time Parabéns. virou, o que é? O time agora se rebelou Parabéns. contra a hipertensão, não comemos mais sal? Vamos à segunda. Só- O só um momento que eu detalhe, acabo não, de receber uma Não, o mensagem. senhor pode desligar o microfone, eu preciso falar uma coisa pro senhor. Pois não. Houve algum fato, por exemplo, novo neste campeonato que fizesse mudar da água pro vinho e dar mérito a quem ganhou? Nesse campeonato não, né? Em 2009, o Flamengo repatriou o Adriano Imperador, que era o melhor jogador do planeta E foi como o Flamengo atacante. que ganhou o E foi campeonato? o Flamengo, ele trouxe o melhor jogador do planeta. É a mesma coisa que o Messi. Eu sabia disso, não quis Voltasse. tocar no assunto. Ou seja, Doutora, então não existe uma doutor pipocada, Pipo. existe um mérito Doutor do outro. Pipo, E, doutor inclusive, o Pipo. Flamengo ganhou do Palmeiras com o Adriano Eu não Campo. posso colocar isso nos autos. Não, Se o claro senhor que o senhor tivesse, pode, claro por que não, gentileza. eu acabei de desligar o microfone. Se o senhor tivesse dito isso Não, antes, mas- essa discussão mas tava claro seria, isso, essa discussão né? Mas seria isso estava desnecessária. claro. É por isso que a justiça O time não anda tem- nesse país. Não existe pipocada, Vamos existe à mérito. próxima causa. O senhor é muito fraco. Vamos à próxima, a próxima Gente causa. do céu. No momento que eu acabo de receber uma foto. Ah, que beleza. Não posso mostrar a vocês. É minha esposa nua. Eu vi. Ela está de todo um arzinho, uma fresca, como se diz, não é porque está muito calor. Vou perguntar quem tirou a foto. O personal trainer dela. Vamos seguir Senhor, agora. Ela está fazendo sessão de... Muito calor. Estamos com temperaturas altíssimas. Mas, senhor, Evento climático a extremo. foto está... Thiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo, Por que uma doutor. foto no quarto? Doutor, comporte-se. Temos ali 2 bombeiros. Thiago Nunes para o Botafogo, que será defendido por Vossa Senhoria, e Vanderlei Trabalha Luxemburgo numa corporação para ser para bombeiro? o Cruzeiro. No momento em que estamos gravando essa sessão do tribunal, Vanderlei Luxemburgo é uma possibilidade de treinador para o Cruzeiro, que está quase rebaixado, que corre o risco de cair para a segunda divisão. Thiago Nunes e Luxemburgo, quem vai apagar o incêndio do seu clube? Pode começar, doutor Armani, com Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, ele é simplesmente o maior vencedor de campeonatos brasileiros, juntamente com o Lula, que foi técnico do Santos na época do Pelé. Presídio o Brasil. Não, o Luiz Alonso Pérez, diferente. Esse aí é Luiz Inácio Lula da Silva. Lula da Silva. São Lulas diferentes. São Lulas diferentes. Tem o Lula Lelé. Lembra da Lula Lelé na televisão? Lembro. Era um desenho. Tem o Lula Molusco também, que contracena com o o Bob Esponja. Pra mim é a mesma Bob pessoa. Esponja. Não é. Mas Agora, pode continuar, doutor. Alcachofra não é frutos do mar, entendeu? Não é. Não Ela é. vem de uma outra origem. Vem de uma outra... É uma origem... Os senhores Física. poderiam se ater à causa? Muito obrigado. O Vanderlei Luxemburgo tem 5 títulos brasileiros conquistados. Tirou o Palmeiras de uma fila horrenda, vencendo o Corinthians na final por 4-1. Tornou-se referência no futebol brasileiro. Tanto é que todos os ex-jogadores que você entrevista e pergunta quem é o melhor técnico que você que já trabalhou, etc. e tal, o Vanderlei Luxemburgo é citado por 99,99% dos jogadores. Um técnico que já teve na seleção brasileira e mais ainda, hein, dirigiu o Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Aquele clube da Espanha. Sim, e foi boicotado por grandes estrelas do Real Madrid, entre elas Zidane, David Beckham e até mesmo pelo próprio Ronaldo, que agora, muito humildemente, recorre a ele, Luxemburgo, para tentar salvar o Cruzeiro dessa debacle que ele se encontra no momento, rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Vanderlei Luxemburgo tem competência e deve evitar o rebaixamento do Cruzeiro. Sua defesa é brilhante. O senhor cita a Seleção Brasileira, Real Madrid, títulos nacionais. Títulos nacionais, 5 Acho que campeonatos dificilmente o nosso amigo, claro, todo mundo tem direito à defesa, ainda que seja por um advogado tosco, como Vossa Senhoria. Mas o senhor, por favor, pode defender o seu cliente, Thiago Nunes. Curioso que parece que estamos em meados dos anos 2000, do jeito que o senhor falou, né?
Porque Estamos em 2023, doutor. 23, ou seja, há praticamente 23 anos que o supracitado pelo nosso amigo não tem um trabalho de relevância. Não, escuta, mas ele vai atacar o meu cliente Não, ou ele vai eu preciso, defender eu o preciso dele? dos meus argumentos. Primeiro, o senhor Eu não tô condene entendendo. os meus argumentos. Eu não tenho, isso é uma Né? falta de ética. Eu concordo, mas Atualmente, é a linha que ele segue. Atualmente, este senhor citado por ele, diferente do meu nobre técnico que estava numa prateleira alta do futebol brasileiro recentemente, dirigindo o Corinthians, dirigindo o Atlético Paranaense, por onde venceu. Onde ele né? não fez Ganhou, absolutamente fracassou. nada, à exceção do Atlético Paranaense. um treinador Só. que ganha Rebaixou o com Grêmio. menos... Rebaixou o Grêmio. Rebaixou Fez um o trabalho Luxemburgo. medíocre Não no rebaixou o Corinthians. Grêmio, não. Ele não E estava no lá. Ceará, Não, senhor. ele começa o trabalho de debacle do Não, Grêmio. não. Começa Eu vou com fazer o uma Justin pergunta Williams. rápida para Eu vou só vocês. citar O Vanderlei Luxemburgo, que o último clube que ele dirigiu, qual foi, doutor Armani? O Corinthians. Campeão mundial. Campeão mundial. Sim, O Libertadores. último clube que o seu nobre cliente dirigiu foi qual, por favor? Ele foi expandir fronteiras. Onde? Aí Foi ele ao foi pro Peru. Real Madrid. Ele foi ao Peru. Sim. Ele Foi no dirigiu Sporting um time Cristal. no Peru. Sim, um time no Peru. Esporte em Cristal. Sim, é o grande time expoente do futebol O futebol sul-americano. peruano, que Também. é o O grande futebol expoente. peruano, vistoso. o futebol peruano. Sim. Claro. Eu não entendo nada de futebol, Sim, mas sabe o que eu senhor sou um pode fazer desembargador. perguntas, seja sincero, transparente. A gente sabe que, por exemplo, eu conheço alguma coisa, né, na América do Sul. O Brasil é grande. Sim. Sim, um A Peru Argentina é grande. Peru é grande? O Peru é também. grande. Claro que sim, é um país de uma cultura gigantesca. Doutor, Mas- estamos Nunca num venceu uma tribunal. Libertadores, um time peruano. Nunca! Nunca venceu uma Libertadores. E qual o problema? Nunca venceu uma Claro, Sul-Americana. As Libertadores eram sempre decididas O senhor está no querendo apito. defender Uma vergonha. esta figura Eu vou defendê-lo pelo diante seguinte. de Luxemburgo. Só um pequeno detalhe, meu nobre amigo. Com menos recursos, com menos mídia, até com menos estrutura. Menos estrutura, Não, ele falou. menos. Ele falou menos Tem estrutura. alguma dificuldade menos. com o idioma. Pois não. Com menos Ele condições. falou menos estrutura. O Thiago Nunes foi ao Atlético Paranaense É o único trabalho que ele consegue citar. e foi campeão Nada de além Copa do disso. Brasil e também da Copa Sul-Americana. Os dois maiores títulos da história do Atlético Paranaense nas mãos dele. Um clube que se tornou ainda maior nas mãos dele, que foi potencializado a um status de clube vencedor no Brasil, nas mãos dele também. E por que ele não Isso ficou no é clube? passado. Porque ele ele não foi ficou no contratado para um projeto como o do Corinthians, que era um projeto muito mal assessorado. Deu administrado. certo? Ninguém Não deu certo no Foi um Corinthians. fracasso. Depois do Corinthians, ele foi para onde? Foi pro Ceará. Inclusive, Deu certo no Ceará? Não. não, porque o Ceará também não tem Passou por estrutura. algum outro clube brasileiro? Começou o projeto do rebaixamento Não, do Grêmio. começar Foi bem não no quer dizer Grêmio? que caiu. Começou. Não. O Grêmio começa ali. O Grêmio, Foi tão o Grêmio ruim estava. o time que ele montou, o Grêmio teve elenco, 5 técnicos. que caiu. Não, Teve mais jeito. não. O E Grêmio o teve Grêmio é 5 imortal. técnicos. E dizem que é imortal. Mas caiu. Mas morreu. Sim, Coitado dele. e com 5 técnicos, ou seja, não foi culpa dele. Não. Então, este nobre pensador do futebol, Thiago Nunes, ele hoje tem muito mais condição e está muito mais pronto às novidades e ao que se necessita empregar dentro de campo, até pelos títulos recentes, do que Muito o obrigado. Luxemburgo. Eu vou desligar aqui, porque eu fiquei apenas com uma dúvida. Eu já tenho o veredito, Muito obrigado. mas eu acho que isso deveria ter sido abordado por vossas senhorias. Doutor Armani, o seu cliente está sendo contratado para fazer o quê? Qual é a missão dele neste clube? Evitar o rebaixamento do Cruzeiro. Pouco, né? Mas... E o técnico está sendo contratado para o quê? Para ser campeão. E por que o senhor não disse isso logo no começo? Que está sendo chamado para ser campeão brasileiro. Sim, não, e tem um outro detalhe. O senhor ficou lembrando que ele fracassou aqui, fracassou acolá. Foi falar Vai falar do Peru. Eu queria, assim, é importante. Eu queria só citar uma pergunta que o senhor não fez. O senhor, como juiz, deveria ter feito essa pergunta. O senhor Está querendo me ensinar a fazer o meu trabalho. Não, é só uma pergunta. Mande Por que prendê-lo. quando começou o atual projeto deste Cruzeiro, o técnico do qual ele está buscando nesse exato momento não servia e ele serve agora? Ou seja, se ele não servia lá, Isso não é culpa do meu isso cliente. não é culpa isso é um problema. Isso é um problema de Isso é um quem problema, ou dirige seja, o ele não Cruzeiro. serve. Ele não serve. Eu- Se não eu- serve uma vez, não serve na segunda, não serve na terceira. Eu terei de... O Vou meu ligar aqui o treinador, microfone. Ele Eu é terei uma de dar novidade. Ele serve porque ele foi a primeira terei pessoa de- procurada. Pimba! Eu terei de Ele dar é uma aqui carta certa. a vitória desta causa àquele que
diante de argumentos que os seus não foram muito bons. Obrigado, mas eu agradeço pela vitória. Eu vou ter de considerar aqui o currículo de cada um dos treinadores. Eu gostaria que o senhor repetisse quantos títulos brasileiros o Luxemburgo tem? 5. Quantos títulos brasileiros o seu Thiago Nunes tem? 1. Campeonato Brasileiro. Uma Copa do Brasil. Copa do Brasil não é título brasileiro. Ah, não, O senhor está mentindo a no Copa do tribunal. Brasil é de onde? Vitória aqui do doutor Armani, A parabéns. Copa do doutor Brasil, por Armani. acaso, é disputada na Indonésia? Brilhante. Nem o Ué, se a advogado Copa do Brasil não é um título nacional brasileiro, ela é um título do quê? da É um Copa título do Sri Brasil. Lanka? O senhor, por favor, não me ofenda. Mas que é isso? Podemos ir aqui à terceira. O senhor não ganha nenhuma causa. Como é que o senhor sobrevive? Vamos à terceira causa de hoje, que veio a ser uma causa musical. Por favor, RBD, Rebelde, uma banda que está aqui no Brasil fazendo shows, e Chili Peppers, outra banda que está aqui no Brasil, Dr. Armani, fazendo shows para estádios lotados. São duas bandas estrangeiras, portanto, vocês podem defendê-las utilizando toda a história, o histórico e a popularidade aqui no Brasil. Dr. Armani, por favor. Chili Peppers. Chili Peppers é hoje referência no mundo, né? Especialmente. Claro que não. Como que não? O senhor, por favor, permita que o Dr. Armani faça a É sua referência defesa. no mundo do rock. Muito bem. Referência no. O maior contrabaixista da história do rock é o Flea. Ah, controvérsias. Pertence a esta banda. Pertence exatamente a essa banda. Que é ele na fila do Pertence pão? exatamente. Se você fizer uma busca pela internet, não der um Google, coloque os maiores contrabaixistas de todos os tempos. O Flea sempre aparece. Aparecerá algum do Rebelde, não? Nenhum. Aparecerá um do Absolutamente. Chili Peppers. Do Chili Peppers, sim. E, aliás, o nome Red Hot Chili Peppers era, na verdade, Celso Hot Chili Peppers. O que é Em importante. homenagem ao Celso Hot, treinador brasileiro Que tem? Meu Deus do céu. que foi campeão da Libertadores. Da Libertadores. Com o Internacional. Foi homenageado pela banda. Mas eles resolveram, na última hora, mudar o nome para Red Hot, ao invés de fazer Celso Para não pagar Hot. certamente royalties. Exatamente. Claro. Eles estavam começando, eram pobres, tal, eles não queriam isso. Mas, olha, é uma banda que hoje é referência, volto a dizer, na história atual do rock e que tem o maior contrabaixista de rock de todos os tempos. Parabéns, doutor. São informações que eu não tinha. E eu fico muito tocado com essa história. Inclusive, do início da banda, teve de mudar de nome. Sim. É uma história Foi triste. muito difícil, foi muito difícil. É uma história triste. Pois não, doutor, Triste o senhor história. pode defender RBD. RBD é uma sigla? O que seria? A banda tem tanta variação que ela pode ter o próprio nome, é uma sigla. Isso que é o mais legal, né? Ela atinge vários públicos. Hoje, quanto menos tempo você precisar para escrever o nome de alguém na rapidez da internet, melhor. Então RBD você já tá rápido. Isso já é uma popularidade. Entendi. Né? Veja São ali mexicanos. 5 integrantes mexicanos. São mexicanos, né? Um país também em desenvolvimento. Começaram também do nada. Tem muita audiência. Eles se rebelaram contra o quê, doutor? Eu tô vendo que eu vou ter de arrancar essas informações. Na verdade, eram 5 amigos. Que são rebeldes, eles se rebelaram São, contra alguma coisa. Pulavam o muro da escola. ó. Isso era muito legal. Pra Que fugir. rebeldia! Entendeu? Pra roubar frutas e aí fazer piqueniques. E eles eram rebeldes na escola, conhecidos assim. Poxa, olha que grupo legal. O eles são senhor não maneiros. tem a menor ideia de quem são esses rebeldes. Entendeu? hein? Não, o senhor poderia são crianças- citar ao menos o nome de um rebelde? Ramírez. Tem o Ramírez. Bom, se Olha, não tem, deve ter. Ochoa, Ramírez, Salcedo, Gajardo e Galindo. São duas mulheres. Sim, a Salcedo e a Galindo. sim. Ah, entendo. Entendeu? Entendo. Aí você tem o Ramírez, o Ochoa. Ele chutou. Ele Gajardo. não tem a menor Então, ideia. assim, são mexicanos legais, né? E muito conhecidos mundialmente, Sim. as pessoas param pra vê-los e com muita popa, por onde eles passam, tiram fotos. É muita Eu popularidade. vou é um tentar grupo muito legal. ajudá-lo, doutor Pipo. Pois não. Eles estão fazendo shows aqui no Brasil. Sim, estão aqui no Brasil, tem bastante audiência. São 6 shows. Me permita no uma Brasil. parte. Pois excelência. não, doutor. A menina, que é vocalista, ela chama-se Anaí. 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 Aí aonde? Anaí. O Herrera. Ela ri? Herrera, ele
também é vocalista, O Herrera. assim como os demais. É um grupo vocal, que ele não mencionou até agora. Não. Dulce Maria. Que é a outra. Uma das outras É uma moças. das outras. Maite Perrone. Christopher. Não é Christian mexicano. Chaves. Ah, Cristiano Chaves. Sim, o Chaves. Então, claro. O senhor falou que Chaves. chama-se Isso é muito Ramírez, legal. Gutierrez. É primo do Portanto, Roberto... ele não sabe inventou, sequer ele o não nome. inventei nada. Ele está O no- mentindo. Não, isso aí Nesse são todos os tribunal. nomes. Não. Excelência. Esses nomes são fictícios. Os nomes originais foram os que eu trouxe. O senhor está mentindo nesse Por exemplo, tribunal. esse menino Você Chaves, sabe que eu poderia ele mandar. é uma inspiração Poderia ao mandar próprio algemá-lo. Chaves, Que do Chaves? seriado, do X-Espírito. O senhor está chutando. Não. Eu tô dando poderia. dados. Descaradamente. Não, estou dando dados. Eu vou- E, meu senhor, o mais legal de tudo. Eu vou lhe dar mais É, uma eles- chance, eles- doutor. Se o eles senhor são acertar. muito famosos. Se o senhor acertar a pergunta que eu vou fazer, o senhor tem uma chance de ganhar uma causa. Algo que não acontece há séculos nesse tribunal. Puta, eu fico muito feliz. Esses integrantes desta banda e os seus fãs utilizam um adereço de vestimenta que é marcante, é muito característico dos fãs, como eu disse, e da própria banda. Qual adereço seria esse? Uma gravata bonita. Que cor? Vermelha. Uma Ele gravata. acertou? Ele Uma acertou? gravata bonita, vermelha. O senhor acertou? Então, O senhor sabia, é mas eu fã dos sabia. rebeldes, o senhor sabia? Não, na verdade eu sabia. Eu vou porque dar é um tão grande causa pra conhecido. ele. Olha, eu fico muito brilhante, emocionado. parabéns, Olha, doutor Pinto. foi uma explanação ótima, muito obrigado. Ganhou uma causa. E você sabe Graças que eles aos passavam rebeldes. no SBT, uma novela. E o senhor muito assistia? legal. Que maravilha. É, sim. Chutou. Você chutou e Não, na acertou? verdade eu sabia, óbvio. É uma gravata vermelha. É uma gravata eu vi vermelha? tudo de gravata vermelha. É. Muito bem, é uma gravata vermelha. mesmo? Verdade. Muito legal, Parabéns, bacana. doutor Pipo. O senhor Muito ganhou legal. uma Tomara causa. que eles sejam muito Ah, felizes. tomara que essa causa ganhe, consiga. É que dê pra pagar o aluguel daquela É. salinha fétida. Não, olha, caiu o Aquele- Pix aqui. Só sorte daquele. Gente do céu, Doutor Armando, filho. muito obrigado pela sua Obrigado, presença nesse Excelência. tribunal. Eu tenho certeza que Excelência, houve um erro aqui. esta derrota não vai Não, de maneira nenhuma. arranhar a sua Precisa, carreira. inclusive, Houve um estimular a carreira do nosso Sim, colega. pois não. R$22 Do quê? foi a causa. É, mas é o valor que. Mas a última causa dele, ele ganhou 425 mil. 428. 28. É, eu E eu sei. ganhei R$22 Sim. pela vitória da causa E dessa, que ainda- é muito difícil. Foi uma causa. E outra O senhor ainda terá de recolher imagina, impostos. As pessoas têm que lembrar de um adereço. Terá de recolher impostos sobre os R$22. Muito E pagar obrigado o sindicato, a todos. não esqueça. Exato. O senhor também. está com... Você tá com Sim, eu tenho que tirar a sua nota, contribuição são 6%, sindical sim. está atrasada. É, exatamente. Isso, por favor, Olha. fique em dia. Muito obrigado a todos pela audiência, pela atenção. Se gostaram, deem um like aqui. Muito Deixem obrigado. seus comentários também. Muito obrigado e até o próximo tribunal. Valeu, rapaziada. Tchau.